Uma câmera de segurança captura tudo em silêncio. 15h17 de um domingo ensolarado. Crianças correndo pelos caminhos do parque municipal com balões coloridos, vendedores ambulantes oferecendo pipoca. No meio dessa cena comum, uma silhueta magra escala as grades do recinto dos felinos com velocidade desconcertante. Em 42 segundos, o rapaz de camiseta vermelha desaparece do quadro. 3 minutos depois, os gritos começam. Celulares se erguem para filmar. Seguranças correm. Mães cobrem os olhos das crianças. Já é tarde demais. O investigador Maurício Costa se recosta na cadeira do Dudu. Arquivo morto e aperta os olhos. Aquela imagem o persegue há semanas, desde que o caso chegou à sua mesa. 7 anos atrás, ele perdera o próprio irmão mais novo para um surto psicótico. Rafael pulou de um viaduto aos 23 anos, depois de meses pedindo ajuda que nunca chegou a tempo. Desde então, Maurício se especializou em casos arquivados envolvendo saúde mental, aqueles que o sistema desiste de resolver porque é mais fácil esquecer do que enfrentar as próprias falhas. Lucas Ferreira da Silva era mais um desses casos. 19 anos, morto no recinto de uma leoa. Dossiê com apenas 108 páginas, tentando explicar uma vida inteira de abandono. A primeira ficha do processo é um boletim lacônico. Vítima invadiu área restrita de zoológico municipal em horário de visitação pública e foi atacada fatalmente por animal selvagem. Óbito confirmado no local às 15h34. Dezenas de buts. Testemunhas presentes. Não há indícios de terceiros envolvidos. A segunda é o laudo do IML. Morte por trauma múltiplo. Laceração de órgãos vitais. A terceira, um relatório da perícia atestando que todas as barreiras de segurança estavam intactas. Lucas as transpassou usando força e agilidade. Incomuns. A quarta ficha corta como lâmina. Laudo psiquiátrico de 3 anos antes, arquivado numa vara da infância, diagnosticando transtorno mental grave, possivelmente esquizofrenia paranoide, com necessidade urgente de acompanhamento e medicação. Maurício sublinha, urgente, 3 vezes. 3 anos entre o papel e a morte. Ele abre as reportagens digitais. Tragédia em zoológico choca visitantes em tarde de domingo. Jovem morre após invadir jaula de leoa diante de dezenas de pessoas. Vídeos mostram momento de terror em parque municipal. Os portais noticiam o caso por 5 dias. Uma semana depois, Lucas desaparece das manchetes como desapareceu da vida. Sem barulho, sem ninguém perguntando quem ele realmente era. Maurício anota no caderno. Por que 50 pessoas filmaram a morte, mas ninguém filmou a vida? A resposta está nos documentos espalhados por abrigos, delegacias, conselhos tutelares, lugares onde Lucas passou a existência inteira sendo número, ficha, problema. Nunca paciente, nunca filho, nunca gente. Uma testemunha-chave chamou a atenção de Maurício. Uma funcionária da limpeza do zoológico declarou que Lucas visitava o parque toda semana nos últimos 2 meses, sempre sozinho, sempre parado em frente aos leões. Ele levava um caderninho e ficava desenhando os bichos. Desenhos bonitos, sabe? Muito bem feitos. Uma vez perguntei se ele estudava arte e ele sorriu meio perdido e disse: "Eu vou trabalhar com eles um dia, tia. Os leões me conhecem." Achei. Estranho, mas o menino era educado. Não incomodava ninguém. Maurício procura o caderno no inventário de pertences. Encontra 23 páginas de desenhos detalhados de leões. Traços firmes e sensíveis. Na última página, uma frase. Eles estão me esperando. A leoa Shiva foi sacrificada 4 horas depois do ataque. Protocolo sanitário obrigatório sem exceções. Maurício lê o histórico do animal. 13 anos no zoológico, 0 incidentes, alimentação balanceada, acompanhamento veterinário rigoroso. Shiva recebeu mais cuidado em 13 anos do que Lucas em 19. O investigador fecha os olhos e vê o rosto do irmão Rafael na última visita ao hospital psiquiátrico, 3 dias antes de morrer. Ninguém me escuta, Maurício. Eu grito e ninguém ouve.
Ele abre os olhos e olha a foto de Lucas anexada ao processo. Um garoto magro, olhos fundos, meio sorriso tímido. Alguém que passou a vida gritando em silêncio. Maurício sabe que não encontrará um culpado com nome e sobrenome nesse caso. O zoológico seguiu todas as normas. A família estava desestruturada. O Estado cumpriu protocolos burocráticos. Mas em algum lugar entre os protocolos e as normas, um garoto caiu pelas frestas e ninguém estendeu a mão. O investigador abre uma pasta nova no arquivo, escreve Lucas Ferreira da Silva, caso reaberto, e acende a luminária. Vai ser uma noite longa. Lá fora, o sol se põe sobre a cidade e, em algum abrigo, outro menino desenha leões, esperando que alguém note antes que seja tarde demais. Fique até o fim para decidir por si mesmo. Lucas escolheu morrer, perdeu-se na própria mente, ou foi empurrado, passo a passo, omissão após omissão, para dentro daquela jaula ao longo de toda a sua vida. Lucas tinha 7 anos quando a polícia rodoviária o encontrou na BR-230, descalço, segurando 3 mangas roubadas de um mercadinho. Era meio-dia de quinta-feira, trânsito pesado, sol escaldante. O menino andava no acostamento como se soubesse o destino, embora não soubesse. Quando o policial perguntou, "Cadê sua mãe?", Lucas respondeu olhando para o chão. "Ela sumiu, mas tá tudo bem, tio, bem, sei cuidar de mim." Tinha 7 anos, não sabia. A mãe, Vera Lúcia, era usuária de crack em fase terminal de dependência. Desaparecera havia 3 semanas, deixando o filho trancado num cômodo de madeira sem água corrente. Lucas comia o que encontrava no lixo da vizinhança até que a fome o empurrou. Para fora. O pai era desconhecido. Vera nunca soube ou nunca quis dizer. A avó materna, Dona Cida, foi localizada pelo conselho tutelar. "Eu crio esse menino? Doutora, eu mal consigo me sustentar. E ele não é normal, não. É muito agitado, quebra as coisas, grita à noite. Eu tenho medo." Assistente social anotou. Criança em situação de vulnerabilidade extrema. Avó sem condições de guarda. Encaminhar para acolhimento institucional. O primeiro abrigo foi a Casa Santo Expedito, que atendia 15 crianças, com 4 cuidadores em turnos exaustos. Lucas dormia em beliche compartilhado. Aprendia a não chorar alto para não incomodar. Frequentava escola pública onde professores o conheciam como o menino problema. Mas houve uma exceção. A professora Helena, de artes, notou que Lucas desenhava compulsivamente durante as aulas. Animais, sempre animais. Leões, tigres, lobos. Traços firmes para uma criança de 8 anos. "Lucas, você tem talento. Já pensou em fazer curso de desenho?" Ele olhou para ela com algo parecido com esperança. "A senhora acha, tia? Minha mãe dizia que eu não servia para nada." Helena tentou conseguir uma bolsa em ONG de arte, preencheu formulários, ligou para instituições. A bolsa saiu 6 meses depois. Lucas já havia fugido do abrigo 4 vezes e sido transferido para outra unidade. Helena nunca mais o viu. Aos 9 anos, Lucas acumulava 7 fugas. A cada retorno, o mesmo ritual. Bronca, promessa de melhorar. 2 semanas de calma, nova fuga. Ele não fugia por maldade. Fugia porque as vozes começavam a dizer que precisava ir embora, que o abrigo ia pegar fogo, que homens viriam buscá-lo à noite. Ninguém entendia. A psicóloga do abrigo, uma estagiária de 23 anos sobrecarregada com 30 casos, escreveu: "Criança apresenta comportamento dissociado, possível quadro neuropsiquiátrico. Urgente avaliação especializada." Urgente. A palavra que apareceria em dezenas de documentos pelos próximos 10 anos, sempre ignorada. A avaliação psiquiátrica foi agendada para 9 meses depois. Quando chegou o dia, Lucas estava em crise. Passara a noite gritando que leões estavam invadindo o quarto. Arrancara os lençóis, arranhara as próprias pernas até sangrar. Foi levado ao psiquiatra infantil em estado de contenção física. O médico, atendendo em consultório público com fila de 60 crianças aguardando, teve 20 minutos para avaliar.
Diagnosticou sinais sugestivos de transtorno psicótico precoce, necessário acompanhamento continuado e medicação. Prescreveu risperidona. A farmácia do posto não tinha o remédio. Volta mês que vem. Lucas voltou. Não tinha. Voltou de novo. Tinha, mas a dosagem estava errada. Na quarta tentativa, conseguiu a medicação. Tomou por 2 meses até o abrigo mudar de gestão e o novo coordenador esquecer de renovar a receita. Aos 11 anos, primeiro ato infracional, furto de bicicleta. Lucas não vendera, não escondera, apenas pedalara até cansar e abandonara no parque. Polícia o levou para a delegacia. Assistente social, processo, audiência. O juiz, folheando o prontuário, perguntou: Lucas, por que você roubou a bicicleta? Silêncio. Lucas, estou falando com você. Mais silêncio. A defensora pública interferiu. Excelência, o menor tem histórico psiquiátrico. Ele pode estar em crise. O juiz suspirou. Aplico medida socioeducativa de advertência e determino acompanhamento no CAPS infantil. Determinação judicial. Papel assinado, carimbado, arquivado. O CAPS infantil mais próximo tinha fila de espera de 1 ano e 4 meses. Nesse meio tempo, a avó Cida tentou uma única vez resgatar o neto. Apareceu no abrigo chorando. Eu vou levar ele. Deus me perdoe, mas é meu sangue. Levou Lucas para a casa de 2 cômodos na periferia. Durou 11 dias. Na madrugada do 12º, Lucas acordou gritando, quebrou 2 pratos, disse que precisava libertar os animais da jaula antes que morram. Cida ligou para o conselho tutelar apavorada. Vem buscar, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Eu tenho medo do meu próprio neto. Lucas voltou para o abrigo sem entender por quê. Vó não me quer, tia. A cuidadora do plantão não soube o que responder. Apenas afagou a cabeça dele e mentiu. Ela te ama, filho, mas ela está doente. Você vai ficar aqui só mais um pouquinho. Maurício entrevista Dona Cida 7 anos depois. Ela tem 68 anos, mora sozinha, chora ao lembrar. Eu me arrependo todo dia de não ter insistido. Mas eu juro que tentei. Moço, eu tentei. Mas ninguém me ajudou a cuidar dele. Eu pedia remédio, pedia médico e me mandavam de posto em posto. Eu não sabia o que fazer quando ele surtava. Eu morria de medo. E de vergonha também, vou ser sincera. Os vizinhos falavam que o menino era endemoninhado. Eu tinha medo e vergonha. Que Deus me perdoe. Maurício anota. Família também foi vítima, não teve suporte. Cida continua. Sabe o que eu lembro mais? O jeito que ele desenhava. Ele desenhava leão e ficava feliz, sorrindo. Era o único momento que ele parecia em paz. Ela mostra um desenho amarelado guardado na Bíblia. Leão majestoso, juba detalhada, olhar sereno. No canto a assinatura. Lucas, 9 anos. Você ainda vê Lucas como o menino difícil? Ou agora enxerga uma criança doente, talentosa e assustada, que implorou por ajuda em cada desenho, em cada fuga, em cada grito noturno que ninguém soube ouvir? 14 anos. Ficha criminal aberta. Furto de galinha. Soltou o animal na praça e ficou assistindo ela correr. Dano a patrimônio. Quebrou vidro de viatura policial com pedra. Não fugiu. Esperou ser preso. Furto de celular. Pegou da vitrine e deu de presente para uma moradora de rua. Nada fazia sentido. Tudo era sintoma. Ninguém enxergava. Lucas foi internado em unidade socioeducativa de regime fechado aos 15, acumulando 3 atos em 30 dias. Ali, cercado por adolescentes do tráfico, ele destoava. Enquanto outros planejavam fugas e faziam tatuagens caseiras, Lucas passava tardes inteiras, desenhando no pátio. Um educador, Sandro, de 34 anos, percebeu: esse moleque não é bandido, esse moleque tá doente. Tentou intermediar atendimento psiquiátrico prioritário. Preencheu formulários, enviou ofícios. A resposta veio 2 meses depois. Aguardar cronograma de visitas médicas. Sandro insistiu. Ligou para a secretaria, para o juizado, para a defensoria.
O garoto está em surto. Ele grita à noite, fala com leões imaginários, machuca a si mesmo. Finalmente, um psiquiatra visitou a unidade. Era quinta-feira. O médico tinha 3 horas para avaliar 27 adolescentes. Chegou a vez de Lucas. Ele estava em crise aguda. Olhos vidrados, mãos tremendo, falando sozinho. Eles estão vindo. Eu preciso encontrar eles antes que seja tarde. O psiquiatra fez perguntas. Lucas não respondia de forma coerente. 15 minutos de avaliação. Laudo. Paciente apresenta sintomas inequívocos de transtorno psicótico grave. Recomenda-se internação psiquiátrica imediata e medicação antipsicótica em dose ajustada. Quadro de risco. Internação negada. 100 vagas. Medicação prescrita. Risperidona 3 mg. A unidade recebeu o remédio. Lucas tomou religiosamente por 3 meses. As vozes diminuíram. Os desenhos ficaram mais calmos. Sandro anotou. Paciente apresenta melhora significativa com medicação. Essencial manter tratamento. Aí, o estoque acabou. Reposição atrasou. 1 semana sem remédio. 2, 3. As vozes voltaram aos berros. Lucas entrou em crise violenta. Quebrou o espelho do banheiro, tentou usar os cacos para libertar sua alma. Foi contido por 4 agentes. Sandro implorou por medicação emergencial. Vamos ver o que dá para fazer. 2 dias depois, chegou o remédio. Mas a crise já havia marcado. Lucas foi classificado como adolescente de alto risco. Transferência. Para a unidade de segurança máxima negada. Perfil inadequado. Mantido na mesma unidade, mas com restrições aumentadas. Aos 17 anos, zona cinzenta legal. Maior para alguns efeitos, menor para outros. 15 passagens policiais. Sempre furto simples, sempre dano, sempre impulsivo, sempre incompreensível. Um dia roubou ração de cachorro de um pet shop e distribuiu para animais de rua. Outro dia, quebrou o vidro de um caixa eletrônico com pedra, sem tentar pegar dinheiro, apenas quebrou. Delegados cansados, promotores apressados, processos repetidos. Ninguém lia os laudos anexados. Ninguém ligava os pontos. Lucas era estatística. Foi nesse período que algo raro aconteceu. Esperança. Uma defensora pública, a doutora Camila, pegou o caso e realmente se importou. Leu todo o histórico, leu os laudos, entendeu, pediu audiência especial. O juiz concedeu. Lucas compareceu e pela primeira vez alguém perguntou: Lucas, o que você quer? Silêncio. A defensora insistiu. Não tenha medo, pode falar. Lucas olhou nos olhos dela e algo lúcido emergiu. Eu quero parar de ouvir as vozes, doutora. Eu não quero roubar. Eu não escolho fazer essas coisas. A cabeça manda e eu faço. Eu queria remédio que funcionasse. E um lugar para morar. E um trabalho, talvez. Eu sei desenhar. Eu desenho bem. O juiz, visivelmente comovido, determinou: encaminhamento urgente ao CAPS, fornecimento contínuo de medicação, acompanhamento social para inserção em programa de trabalho protegido. Maurício. Encontra o áudio dessa audiência. Ouve a voz de Lucas finalmente sendo ouvido. Ouve a determinação do juiz. Acompanha o processo. Lucas compareceu à primeira consulta no CAPS. A segunda foi desmarcada. Médico de férias. A terceira, remarcada para 2 meses depois. Lucas não compareceu. Por quê? Porque nesse intervalo furtou uma marmita de um restaurante. Foi preso, ficou detido 15 dias. Quando saiu, o processo no CAPS foi arquivado por ausência do paciente. A vaga foi perdida. Doutora Camila tentou reabrir. Ele estava preso. Não foi ausência voluntária. Resposta: precisamos seguir o protocolo. Reabrir requer novo encaminhamento judicial. Novo processo. Novo tempo. Novo atraso. Maurício entrevista a doutora Camila. Ela lembra com precisão. Eu vi aquele menino pedindo socorro de joelhos, praticamente, e vi o sistema dizer: preencha o formulário B23 e aguarde. Como aguardar quando? A pessoa está em crise? Eu briguei, moço. Eu liguei para coordenadores, para gestores. Nada.
Sabe qual foi a resposta mais honesta que eu recebi? Um coordenador do CAPS me disse: doutora, eu tenho 300 pacientes na fila, 50 em crise grave, 3 médicos para atender todos. Eu queria salvar todo mundo, mas não consigo. É triagem, quem falta perde a vez. Eu entendo a dificuldade dele, mas enquanto a gente entende, o Lucas morreu. 18 anos, fora do sistema socioeducativo, maior de idade, sozinho, sem família, sem casa, sem emprego, sem remédio, albergues à noite, rua de dia, furtos para comer. 3 condenações apenas alternativas não cumpridas, sem endereço fixo, sem como notificar. Lucas virou fantasma. Existia nos processos, invisível na realidade. O último pedido de ajuda documentado, entrada em pronto-socorro trazido pela PM, nu, em surto, gritando sobre purificação para encontrar os leões sagrados, medicado, estabilizado, encaminhamento para internação psiquiátrica compulsória, hospital lotado, ficou 48 horas em maca de corredor, alta, melhora do quadro. Recomendação: procurar CAPS. 3 meses depois, o zoológico. Maurício fecha essa sessão do dossiê e olha pela janela. Pensa no irmão Rafael. Pensa em quantos Rafaéis e Lucases estão agora mesmo em filas que nunca andam, segurando receitas de remédios que farmácias não têm, esperando vagas que não existem. Ele anota: o sistema não matou Lucas com uma bala, matou com 300 portas fechadas. Ainda acha que Lucas tinha chance? Ou o destino dele foi selado no dia em que a primeira receita de remédio não foi reposta, na primeira consulta desmarcada, na primeira vez que alguém disse: aguarde para quem não tinha mais tempo? 1504, domingo, 12 de março. Sol forte. Parque. Municipal lotado. Famílias tirando fotos, crianças no parquinho, filas no carrinho de pipoca. Lucas Ferreira da Silva chega sozinho, camiseta vermelha desgastada, bermuda jeans, tênis sem cadarço, mochila pequena nas costas. Ele não paga ingresso. Passa direto pela catraca lateral aberta para acesso de fornecedores. Ninguém nota. Ainda não. Maurício reconstrói cada minuto usando 9 câmeras de segurança e 17 depoimentos. Lucas não vai direto aos leões. Primeiro caminha devagar pela alameda principal. Para em frente ao lago, observa os patos nadando. Uma criança de uns 5 anos se aproxima. Moço, você viu o jacaré? Lucas sorri. Um sorriso breve, quase infantil, e aponta. Ali, ó, tomando sol. A criança corre para mostrar à mãe. É o último registro de Lucas interagindo normalmente com o mundo real. 15h11. Lucas está parado em frente ao viveiro das araras. Fica ali 4 minutos completos, imóvel, observando as aves. Uma funcionária da limpeza passa perto, reconhece. É o menino que desenha os leão. Ela pensa em perguntar se está tudo bem. Há algo estranho no olhar dele, vidrado, ausente, mas ela tem pressa, setor inteiro para limpar antes das 16 horas. Continua. Andando. Ela declararia depois, chorando: eu devia ter perguntado. Eu vi que tinha algo errado, mas eu estava com pressa. Meu Deus, eu estava com pressa. 15h13. Lucas caminha pela alameda dos felinos. Famílias tiram selfies, crianças apontam para os leões, um casal de idosos lê a placa informativa. Lucas passa por todos como fantasma. Chega ao recinto de Shiva, a leoa de 13 anos que dorme à sombra de uma árvore artificial. E para. Fica parado. 5 minutos. 10. 12. Um segurança que monitora as câmeras nota: tem um cara parado muito tempo no recinto 7. Mas não é contra as regras ficar parado. Ele anota mentalmente: vou dar uma passada lá daqui a pouco. Daqui a pouco será tarde. 15h17. Lucas tira a mochila das costas com cuidado, quase reverência. Abre. Retira o caderno de desenhos, folheia devagar. Para em uma página. Shiva, desenhada 3 semanas antes, juba detalhada, olhar sereno. Ele fecha o caderno, coloca de volta na mochila, fecha o zíper. Posiciona a mochila no chão, alinhada perfeitamente com a grade.
como se preparasse o local para alguém encontrar. Então respira fundo e começa a escalar. A escalada é rápida. Lucas usa uma estrutura lateral de concreto. Alcança a grade superior. Equilibra-se numa viga estreita de metal. Uma mulher grita: "Meu Deus, tem alguém subindo na grade!" Cabeças se viram, celulares se erguem. Lucas usa uma árvore próxima como apoio final e, num movimento ágil e preciso, pula para dentro do recinto. Cai de pé, firme, como se tivesse treinado. Não treinou. A doença guiou. Dentro do recinto, Lucas fica parado, de frente para Shiva. A leoa acorda com o barulho, levanta-se imediatamente, encara o intruso. Não ataca ainda, apenas observa, instinto de predador avaliando a ameaça. Lucas dá 2 passos em direção ao animal. Testemunhas afirmam ter ouvido palavras. "Eu vim. Vocês estavam me esperando. Agora eu posso." Não há certeza. O parque já é gritos, correria, pânico. Pais arrastam filhos para longe. Adolescentes filmam, mãos tremendo. Seguranças correm de 3 direções diferentes. O mais próximo grita: "Sai!" "Daí, rapaz, sobe na árvore, rápido!" Lucas não sobe, não corre, não grita. Apenas fica parado, olhando para Shiva, como se esperasse algo. A leoa rosna, baixa o corpo e ataca. O que acontece nos próximos 40 segundos não cabe em palavras. Testemunhas descrevem gritos, movimento violento, sangue. Guardas acionam mangueiras de emergência, jatos de água na direção do animal. Outros disparam sinalizadores sonoros. A leoa recua parcialmente, mas já é tarde. Quando a equipe de resgate consegue entrar, usando escudos e bastões elétricos, Lucas está caído, imóvel. A leoa está a 5 metros. De distância, agitada, rosnando. Paramédicos entram protegidos, checam pulso, respiração. Nada. Constatam óbito às 15h34. Maurício assiste ao vídeo das câmeras dezenas de vezes. Consulta psiquiatras forenses, especialistas em comportamento suicida, peritos em saúde mental. O consenso não é suicídio típico. É ato psicótico dentro de narrativa delirante. O paciente provavelmente acreditava que os leões tinham uma conexão especial com ele, que precisava entrar naquele espaço, que algo transcendente aconteceria. Ele não queria morrer. Queria alcançar algo que só existia na mente doente dele. 3 horas depois, Shiva é sacrificada. Protocolo. A leoa, que nunca machucara ninguém em 13 anos, morre porque um garoto doente mental invadiu seu espaço. O zoológico emite nota lamentando a fatalidade e reforçando que todas as normas de segurança foram cumpridas. É verdade. Foram. Mas nenhuma grade do mundo segura alguém que o sistema empurrou, omissão após omissão, para dentro da própria jaula. Maurício desliga o vídeo, olha para a foto de Lucas no dossiê, olha para o caderno de desenhos apreendido, abre na última página a frase: "Eles estão me esperando." Embaixo, um desenho inacabado, um menino e um leão lado a lado em paz. Maurício fecha os olhos e vê o rosto do irmão Rafael. Ouve a última frase: "Ninguém me escuta." Abre os olhos, anota: "Lucas gritou a vida inteira. Fomos nós que escolhemos ser surdos." Se você pudesse voltar àquela tarde, com tudo que sabe sobre os 19 anos de Lucas, interviria quando ele parou 12 minutos em frente à jaula? Ou percebe agora que já era tarde demais muito antes dele chegar ao parque naquele domingo ensolarado? O inquérito policial 2847-2025 foi aberto no domingo à noite e arquivado 5 meses depois. 108 páginas, 17 depoimentos, 6 laudos periciais, uma conclusão. Não há elementos configuradores de crime. Arquive-se. 7 anos depois, um estagiário do MP encontra o laudo psiquiátrico anexado ao processo e pergunta ao supervisor como um paciente diagnosticado há anos estava na rua sem tratamento. A pergunta simples reacende tudo. O caso chega a Maurício. Ele começa pelos depoimentos. Vera Lúcia, mãe de Lucas, foi localizada 4 dias após a morte. Compareceu à delegacia visivelmente debilitada,
marcas de uso crônico de drogas. Chorou durante todo o depoimento. Eu abandonei meu filho. Eu sei, eu sou culpada. Mas eu estava doente também, doutor. Eu usava droga para não sentir nada. E aí não sentia nem o amor por ele. Eu tentei parar quando ele era pequeno, juro. Fui em clínica 3 vezes, mas sempre voltava. E o Lucas, ele era difícil, gritava, quebrava coisa. Eu não sabia que era doença. Achei que fosse culpa minha, achei que ele me odiava. Perguntada sobre o histórico psiquiátrico do filho, ela responde: falaram que era problema mental, esquizofrenia, essas palavras que eu não entendia. Me davam papel para assinar, eu assinava, mas ninguém sentava comigo para explicar o que fazer. Eu não sabia como cuidar dele. Vera Lúcia morreu 2 anos depois, overdose. Maurício anota: mãe também foi vítima. Sistema falhou com ela antes de falhar com Lucas. Dona Cida, avó materna, também é ouvida. Ela tem 68 anos, vive sozinha numa casa simples. Chora do início ao fim. Eu me arrependo todo dia de não ter ficado com ele. Mas eu tinha medo, moço. Medo do menino em crise, medo dos vizinhos que falavam que ele era endemoniado, medo de não conseguir controlar. Tentei uma vez. Durou 10 dias. Ele quebrou minha casa. Gritou a noite inteira. Eu liguei pro gay. De aconselho tutelar apavorada. Mas eu devia ter insistido. Eu devia. Maurício pergunta: a senhora recebeu apoio? Orientação médica? Acompanhamento? Ela balança a cabeça. Nada. Me mandavam de posto em posto. Cada lugar dizia uma coisa diferente. Eu não tinha dinheiro para médico particular. Então, desisti. Que Deus me perdoe, mas eu desisti do meu neto. Maurício anota: família sem suporte. Abandono é consequência, não causa primária. O gestor do último abrigo onde Lucas esteve, Nilson Rodrigues, 51 anos, declarou: o Lucas era caso complicado. Fugia, não seguia regras, tinha surtos. A gente tentou, mas nossa estrutura não é para casos psiquiátricos graves. Somos abrigo, não hospital. Quando ele completou 18, passou para a responsabilidade dele mesmo. Fizemos os encaminhamentos para o CRAS, para o CAPS, demos as orientações. O resto não depende da gente. Maurício questiona: mas o senhor sabia do diagnóstico psiquiátrico dele? Nilson confirma: sabia, tinha laudo no prontuário. Mas a gente não pode obrigar ele a tomar remédio ou ir em médico. Ele era juridicamente capaz. A gente fez a parte da gente. Maurício insiste: e quando ele saiu, houve transição acompanhada ponte com a serviços de saúde mental adulto? Nilson hesita. Olha, na teoria sim. Na prática, o menino saiu e a gente nunca mais soube dele. A coordenadora do CAPES, que deveria ter atendido Lucas, doutora Renata Fonseca, 43 anos, foi entrevistada 6 meses após a tragédia. Ela se lembra vagamente. Ele veio uma vez, fez triagem. Identificamos urgência. Agendamos retorno para 15 dias. Ele não veio. Tentamos contato telefônico. Número inexistente. Enviamos carta para o endereço cadastrado. Voltou. Sem como localizar, o caso foi arquivado como paciente não aderente. Maurício pede os registros. Os sistemas. Mostra. Uma consulta. Nenhuma prescrição de medicamento, nenhum retorno efetivado. Lucas foi catalogado como faltoso 30 dias depois da única consulta. Maurício questiona: doutora, o caso dele não era urgência? Não deveria ter busca ativa? Ela suspira: deveria. Mas eu tenho 280 pacientes ativos, 50 em crise grave, 2 psiquiatras e um psicólogo. Busca ativa é luxo que não posso dar. Sei que parece cruel, mas é a realidade. Faço triagem de quem posso salvar. E mesmo assim, não consigo salvar nem metade. O laudo pericial do zoológico é técnico e categórico. As estruturas de segurança estavam em conformidade com a norma ABNT-NBR Pilkin 763. Fosso de 4,2 metros de profundidade, grades de 2,8 de altura, espaçamento de 12 centímetros entre barras. A vítima escalou utilizando estrutura lateral externa, não prevista como risco no projeto original. Não se configura negligência da administração.
O diretor do parque, Armando Leal, 56 anos, reforça em depoimento: nosso zoológico nunca teve incidente assim. Tudo dentro das normas. Aquele rapaz estava determinado. Usou força e habilidade extraordinárias. Não há cerca que impeça alguém absolutamente determinado a entrar. Maurício não discorda. O problema nunca foi a cerca do zoológico. Foi a ausência de redes de proteção humanas ao redor de Lucas durante 19 anos. A questão jurídica central: Lucas estava em surto ou cometeu suicídio consciente? O laudo psiquiátrico forense, elaborado pelo Dr. Milton Carvalho, é cuidadosamente ambíguo. Com base no histórico clínico do paciente e análise de imagens de segurança, é compatível estado dissociativo grave no momento do fato, com provável perda parcial ou total de compreensão do risco. Contudo, não se pode descartar hipótese de ato suicida consciente, considerando o histórico de tentativas anteriores e quadro depressivo associado. Conclusão: indeterminado. Maurício conversa com o Dr. Milton 1 ano depois. Ele é franco. Eu fui ambíguo porque não tinha certeza. E porque eu sabia que se eu concluísse por surto psicótico, abriria margem para processo contra o Estado por não ter internado ele. E se eu concluísse por suicídio consciente, isentaria todo mundo. Escolhi não escolher. Fui covarde? Talvez. Mas sou perito há 20 anos. Aprendi que definições fechadas em casos complexos geram mais injustiça do que verdade. O Ministério Público cogitou ação contra o Estado por omissão. A tese jurídica: o poder público tinha conhecimento do transtorno mental grave de Lucas Ferreira da Silva mediante laudos médicos e decisões judiciais e se omitiu no dever de garantir tratamento, configurando responsabilidade civil. Mas a tese esbarrou em obstáculos. Lucas era maior de idade, logo sem tutela estatal direta. Foi encaminhado ao CAPS, mas não aderiu. Não havia ordem de internação compulsória vigente. A falha era difusa, sistêmica. O promotor Eduardo Vargas, 38 anos, que analisou o caso, explicou a Maurício anos depois: eu reconhecia a tragédia. Mas juridicamente, como responsabilizar? O abrigo cumpriu o protocolo. O CAPS tentou atender. O juiz determinou encaminhamento. Cada órgão fez sua parte isoladamente. O problema é que as partes não conversam. O sistema é fragmentado. Processar quem? O gestor do CAPS que não tem médico. Suficiente. O secretário de saúde que não tem orçamento, o prefeito, o governador, a União, todo mundo e ninguém é culpado. É frustrante, mas é o limite do direito. O inquérito foi arquivado com a seguinte fundamentação: trata-se de fatalidade decorrente de ação da vítima, em contexto de possível surto psicótico ou ato suicida, sem identificação de conduta dolosa ou culposa de terceiros, que configure tipo penal. Óbice à persecução penal. Arquive-se. Lucas virou número. Caso 2847, 2025. Arquivado. Esquecido. A família não tinha recursos para a ação civil. A imprensa parou de noticiar após uma semana. O zoológico implementou novos protocolos de segurança. A vida continuou. Para todos, menos para Lucas, e para Shiva, e para a dona Cida, que acorda todo dia carregando culpa, e para a professora Helena, que ainda se pergunta se a bolsa de arte teria mudado algo, e para a funcionária da limpeza, que até hoje se lembra do menino que desenhava leão e chora pensando na pressa que tinha naquela tarde. Quando nenhum indivíduo pode ser legalmente condenado, mas uma vida foi perdida, onde fica a responsabilidade? É possível processar um sistema? É possível prender uma omissão? Ou a única justiça que resta para Lucas é impedir que o próximo garoto doente mental seja empurrado para a mesma jaula invisível? 7 anos depois, o Parque Municipal foi completamente reformado. Os recintos dos leões agora têm fossos de 6 metros, grades eletrificadas, sensores de movimento que acionam alarmes, placas educativas espalhadas por toda parte. Respeite as barreiras, sua segurança depende disso. Shiva foi substituída por 2 leões jovens de outro estado. Tudo mudou no zoológico.
Mas em algum lugar da cidade, neste exato momento, outro Lucas desenha leões em um caderno, ouvindo vozes que ninguém escuta, esperando o tratamento que não chega. Maurício Costa, aposentado da investigação ativa, guarda o dossiê de Lucas em estante da casa. Ele nunca arquivou o caso na própria consciência. Não há como arquivar algo que continua acontecendo todos os dias. Numa quinta-feira de julho, ele é convidado para palestrar em universidade pública. Tema: Tragédias evitáveis. A interface entre saúde mental e justiça. No slide de abertura, a foto de Lucas aos 17 anos, sorrindo timidamente, e ao lado, um de seus desenhos, um leão majestoso, traços firmes e sensíveis. Legenda: Lucas Ferreira da Silva, 2006-2025. Artista. Paciente psiquiátrico. Morto aos 19 anos por omissão sistêmica. A palestrante principal é doutora Fernanda Moreira, psiquiatra forense com 30 anos de experiência. Ela explica para 120 estudantes de medicina, direito, serviço social e psicologia. Lucas não é exceção trágica. Lucas é regra estatística. No Brasil, estimamos que 300 mil pessoas com transtornos mentais graves estão nas ruas, sem tratamento. Outras centenas de milhares circulam entre delegacias, abrigos e unidades socioeducativas, sendo punidas por sintomas de doenças não tratadas. O sistema público de saúde mental está em colapso. Faltam leitos psiquiátricos, faltam CAPs funcionando plenamente, faltam médicos, faltam remédios nas farmácias básicas, mas, sobretudo, falta integração. Um paciente como Lucas é atendido pela assistência social, pela educação, pela justiça, pela saúde, mas os sistemas não conversam. Cada órgão carimba seu protocolo e a pessoa cai nas frestas entre os protocolos. E nessas frestas, gente morre. Maurício levanta a mão. Doutora, juridicamente é possível responsabilizar o Estado nesses casos? Ela responde: a jurisprudência brasileira ainda é tímida. Há poucas decisões condenando o poder público por omissão em saúde mental, porque é difícil provar nexo causal direto. Mas há avanços. Recentemente, algumas famílias têm conseguido indenizações. Contudo, não é sobre dinheiro. É sobre prevenir. É sobre criar protocolos de busca ativa, sobre conectar sistemas, sobre tratar saúde mental como direito fundamental, não como favor político sujeito a cortes orçamentários. Após a palestra, Maurício entrega à doutora Fernanda uma cópia completa do dossiê de Lucas. Ela folheia em silêncio. Laudos ignorados. Medicações interrompidas, internações negadas, encaminhamentos que nunca se concretizaram. Fecha a pasta devagar e olha para Maurício. Isso aqui deveria ser leitura obrigatória em todo o curso de saúde, direito e gestão pública, porque não é a autópsia de uma pessoa, é a autópsia de um sistema inteiro. Cada página mostra exatamente onde falhamos e continuamos falhando. Maurício concorda. Por isso não consigo arquivar. Enquanto houver um próximo Lucas, esse caso continua aberto. A verdadeira jaula que aprisionou Lucas nunca teve grades de ferro. Era invisível, construída ao longo de 19 anos por negligências acumuladas. A vaga de internação negada quando ele tinha 15 anos. A medicação que acabou e não foi reposta. A consulta desmarcada por falta de médico. O CAPS sem estrutura para busca ativa. O juiz que determinou o tratamento, mas nenhum órgão tinha como executar. A família que implorou por ajuda e ouviu aguarde. A professora que conseguiu a bolsa de arte tarde demais. O educador que preencheu dezenas de formulários pedindo psiquiatra. Cada um desses fios isolados parecia inofensivo. Juntos, formaram a grade mais mortal que Lucas enfrentou, a da omissão sistemática. Entre o diagnóstico aos 15 anos e a morte aos 19, passaram-se 1.460 dias. 1.460 dias em que Lucas deveria estar medicado, em acompanhamento regular, com assistência social contínua, com família apoiada por equipes multiprofissionais. 1.460 oportunidades de interromper a tragédia. Em vez disso,
Lucas passou esse tempo acumulando fichas criminais por furtos que eram sintomas, dormindo em albergues e calçadas, ouvindo vozes que lhe prometiam paz junto aos leões, sendo tratado como bandido quando era paciente, sendo punido quando precisava de cuidado. Maurício escreve um artigo acadêmico sobre o caso, publicado em revista especializada em direitos humanos e saúde pública. Título: A Jaula Invisível, Omissão Estatal e Morte Evitável de Pacientes Psiquiátricos. No texto, detalha toda a trajetória de Lucas, omitindo o nome real, mas preservando cada fato, cada documento, cada falha. A repercussão é discreta, restrita ao meio acadêmico. Algumas universidades incluem o artigo em bibliografias. Nenhuma autoridade pública se manifesta. Nenhuma política é alterada. O caso de Lucas permanece sendo apenas um, entre milhares de casos idênticos que se repetem silenciosamente, diariamente, em todas as cidades do país. 2 anos após a publicação, Maurício recebe uma carta manuscrita em papel de caderno. É de Maria Aparecida Santos, 52 anos, assistente social aposentada. Ela escreve: Senhor Maurício, li seu artigo sobre o Menino dos Leões. Chorei por 3 dias. Eu conheci Lucas. Eu trabalhei no abrigo Santo Expedito quando ele tinha 9 anos. Eu era a assistente social que escrevia os relatórios pedindo avaliação psiquiátrica urgente. Eu me lembro dele perfeitamente. Menino magro, olhos tristes, sempre desenhando leões nos cantos das folhas. Ele me mostrou um desenho uma vez e disse: Tia, quando eu crescer vou domar leões. Aí as pessoas vão parar de ter medo de mim. Eu briguei tanto por ele. Briguei com coordenadores, com gestores, com psicólogos, com o próprio juizado. Pedi avaliação, pedi medicação, pedi acompanhamento, pedi. E ouvi: não temos vaga, não temos médico, aguarde, preencha o formulário. Eu saí do abrigo 3 anos depois, exausta, frustrada, adoeci de tanto bater em portas fechadas. Quando soube da morte do Lucas no zoológico, eu sabia que era ele. Eu nem precisei ver o nome. Eu sabia. Porque todos nós sabíamos que aquilo ia acontecer. Talvez não exatamente daquele jeito, mas sabíamos que aquele menino ia morrer cedo e mal. E não conseguimos impedir. Obrigada por escrever sobre ele. Obrigada por fazer alguém lembrar que Lucas existiu. Que ele não era só um louco, um invasor, uma estatística. Ele era um menino que desenhava leões lindos e sonhava em domá-los. E nós falhamos com ele. Maurício guarda a carta junto ao dossiê. Responde a Maria Aparecida agradecendo. Marcam um café. Conversam por 3 horas. Ela traz desenhos que guardou. 3 folhas amareladas com leões desenhados por Lucas aos 9 anos. Traços infantis, mas surpreendentemente detalhados. Maurício digitaliza os desenhos e os anexa ao dossiê digital que mantém atualizado. Maria Aparecida se torna colaboradora voluntária. Juntos, eles mapeiam outros casos semelhantes, constroem banco de dados de mortes evitáveis por omissão em saúde mental. Em 2 anos, catalogam 47 casos similares ao de Lucas. 47 vidas perdidas entre os mesmos buracos sistêmicos. Dona Cida, a avó, morre em 2029, aos 72 anos. No velório, Maurício comparece. Há poucas pessoas. Uma vizinha comenta: coitada da Dona Cida. Nunca se perdoou por não ter criado o neto. Vivia dizendo que via o menino nos sonhos, pedindo ajuda. No caixão, entre as mãos dela, alguém colocou o desenho do leão que Lucas fez aos 9 anos, aquele que ela guardava na Bíblia. Maurício tira uma foto discreta. Aquela imagem, mãos mortas segurando o desenho de criança morta, resume tudo. Gerações destroçadas por um sistema que falha. Em 2030, 5 anos após a morte de Lucas, o CAPS da região onde ele deveria ter sido atendido é reformado e ampliado. Ganha o nome Centro de Atenção Psicossocial Lucas Ferreira. A placa é inaugurada com presença de secretário de Saúde, vereadores, imprensa local. Discursos sobre compromisso com saúde mental e
honrar memórias. Maurício é convidado, mas não vai. Envia uma carta ao secretário. Nomear um prédio. Com o nome de Lucas não traz Lucas de volta. Não salva o próximo Lucas. Querem honrá-lo de verdade? Contratem mais 3 psiquiatras. Garantam medicação ininterrupta. Criem protocolo de busca ativa para pacientes faltosos. Integrem os sistemas de saúde, assistência e justiça. Façam com que nenhum laudo psiquiátrico seja ignorado. Façam com que nenhuma criança diagnosticada fique sem tratamento por falta de vaga. Isso honra Lucas. Placa na parede é só conforto para a consciência de quem falhou. A carta nunca é respondida oficialmente, mas 3 meses depois, o CAPS Lucas Ferreira anuncia contratação de 2 novos psiquiatras e implantação de sistema de busca ativa. Maurício não sabe se foi por causa da carta. Não importa. 2 vidas, talvez 3, serão salvas por esses psiquiatras. É pouco, mas é algo. Na última página do dossiê físico de Lucas, Maurício cola uma foto. O recinto, reformado do zoológico, com as novas grades altas e o fosso profundo. E ao lado, uma foto de uma fila enorme em frente a um CAPS em outra cidade. Abaixo das imagens, ele escreve à mão: reformamos a jaula de ferro. E a jaula invisível. Quantos Lucas estão agora mesmo nessa fila esperando tratamento? Que demorará meses. Quantos desistirão antes da consulta? Quantos terão surtos, cometerão delitos por sintomas não tratados, serão presos em vez de hospitalizados? Quantos encontrarão suas próprias jaulas de leão antes que alguém estenda a mão? O caso de Lucas Ferreira da Silva nunca será arquivado, porque ele se repete todo dia em toda a cidade diante de nossos olhos. A diferença é que a maioria morre sem entrar em zoológico, sem câmeras filmando, sem virar notícia. Morrem invisíveis. Como viveram? Maurício fecha o dossiê. Apaga a luz do escritório. Antes de sair, olha pela janela. É fim de tarde. Nas ruas, pessoas voltam do trabalho, apressadas, focadas em suas vidas. Em algum lugar dessa cidade, ele sabe, um garoto desenha leões em um caderno, ouvindo vozes, esperando ajuda. Maurício não sabe quem é, não sabe onde está, mas sabe que existe, e sabe que, se nada mudar, em alguns anos receberá outro dossiê, outro nome, mesma história, mesma jaula invisível. Ele sai do escritório e tranca a porta. A pergunta que Lucas nunca conseguiu responder ecoa no silêncio. Por que ninguém me ouve? E a resposta que Maurício carrega como fardo: porque escolhemos não ouvir. Porque é mais fácil reformar grades de ferro do que reformar sistemas. Porque é mais confortável culpar o doente mental por seus atos do que culpar a sociedade por suas omissões. A última anotação no dossiê digital, datada de hoje, é uma imagem. Um menino de 12 anos em um abrigo municipal de outra cidade, desenhando um leão em um caderno. A assistente social que enviou a foto escreveu: ele me lembra a história que você contou, diagnosticado com esquizofrenia precoce, esperando vaga no CAPS há 7 meses. Estou com medo. Maurício responde: não deixe ele virar história. Brigue. Ligue todo dia. Encha o saco. Quebre protocolo se for preciso. Não deixe esse menino cair na fresta. A assistente social responde: vou brigar. E talvez, só talvez, dessa vez, alguém escute antes que seja tarde. Depois de conhecer toda a história de Lucas, a pergunta não é mais o que ele fazia dentro daquela jaula. A pergunta é: o que cada pessoa que leu até aqui está disposta a fazer na prática, para que nenhum outro jovem com transtorno mental seja empurrado, aos poucos, omissão após omissão, para a mesma jaula invisível? A resposta não está arquivada em nenhum dossiê. Está nas suas mãos. Está nas nossas escolhas. Está na próxima vez que você vir alguém como Lucas pedindo socorro e decidir não desviar o olhar. Não espere a jaula ficar visível demais. Não espere virar tragédia. Peça ajuda. Ofereça ajuda. Brigue por quem não tem mais forças para brigar.